O terceiro episódio de Stargirl é certamente o capítulo mais sombrio que nós tivemos na história da personagem até o momento. Mas ainda assim, a série consegue continuar emocionante e divertida. Shazukara! Lembrando mais uma vez antes de começar esse vídeo que as nossas análises têm spoilers dos episódios, então se você ainda não assistiu, prossiga por sua conta e risco. O terceiro episódio já começa de maneira dramática, com um flashback de 8 anos no passado mostrando Jordan McKent, o líder da Sociedade da Injustiça, mais conhecido como Geada, perdendo a sua esposa. Mas a cena fica ainda mais emocionante por conta da presença do filho do vilão. E isso é uma coisa que pega a gente despreparado. Humanizar o vilão não é uma coisa nova. A gente já viu isso em diversos títulos, em diversas mídias. Mas o padrão que nós estamos acostumados, principalmente se tratando de super-heróis, é o vilão megalomaníaco que quer conquistar o mundo ou simplesmente provar que é superior ao herói. Quando a gente tem razões que levam uma pessoa a agir de maneira vilanesca, sendo que na cabeça dela ela acredita que está fazendo justiça, isso gera um conflito, até mesmo pro público que está assistindo. É claro, na cabeça do vilão ele é sempre o herói da história. E por mais que nós tenhamos heróis ou anti-heróis pautados nessa trama de vingança como forma de justiça, o que acontece no caso dos vilões é que eles deturpam ainda mais essa ideia e cruzam um limite em que o espectador olha e fala: ok, aqui não dá mais pra te defender, cara, agora você é um vilão de verdade. Mas ainda assim é uma forma de gerar empatia com o público, e muitas vezes funciona. Enfim, a história volta para o presente, onde Courtney e Pat continuam discutindo sobre como proceder. Para Stargirl, agora é a hora de aproveitar que eles já se livraram de um dos membros da Sociedade da Injustiça e continuar desmantelando a organização vilanesca. Já para o seu padrasto, eles tiveram sorte de sobreviver e deveriam abandonar essa ideia de super-heróis. O legal é que tanto essa quanto outras questões que são abordadas nesse episódio são mostradas em um contexto familiar. Então essa conversa se desenrola durante o café da manhã, a gente tem a questão do jantar em família, que a gente vai comentar mais pra frente, fora os problemas do colégio, que sempre relembram a gente que essa é uma série adolescente. E eu tô achando maravilhoso o modo como isso tá sendo trabalhado. Como eu já venho comentando nas análises dos outros episódios, não é porque essa é uma série adolescente que ela é uma série fútil, que ela é uma série rasa, muito pelo contrário, ela tá sabendo desenvolver muito bem a personagem e o que acontece em volta dela de uma maneira natural e que a gente consegue se identificar justamente porque todo mundo passou por essa fase. E fazendo isso, tudo se desenvolve de maneira muito mais acreditável. E isso contribui para que a gente entenda como a Courtney vai se tornar sideral. Fora que eu gostei muito das adições que nós tivemos essa semana. Primeiro, o Joey, o filho do vereador William Zarek, que também fazia parte da Sociedade da Injustiça como o Mago. Por mais que não tenha tanto tempo de tela assim, logo de cara ele conquista a nossa simpatia. E o modo como os outros personagens e a própria Courtney se comportam em relação a ele ajudam a construir a empatia pelo Joey. Ele é um personagem original criado para a série que, assim como o começo desse episódio, ajudam a humanizar um vilão, no caso, o pai dele. A série manteve muito da origem do mago dos quadrinhos, então como eu já tinha comentado na semana passada, eles também falaram sobre a traição ao seu mestre, só que mais uma vez colocar a questão familiar do personagem na série tornam ele muito mais profundo e interessante. E a outra grande adição foi o Cameron, que nós descobrimos no final do episódio ser o filho do Geada. Então aquele garotinho que perde a mãe no começo do capítulo e com quem a gente sofre junto é o filho do grande vilão da série e provavelmente o interesse amoroso da nossa protagonista. Mas o que realmente movimentou esse episódio foi a dinâmica entre o Geada e os nossos heróis. Até porque, além da humanização do personagem no começo do capítulo, a série também tá trabalhando ele como aquele vilão que se mostra de outra maneira perante a sociedade. Então, pros olhos dos funcionários do American Dream, até pros olhos de Blue Valley como um todo, Jordan McKent é um herói, ele é um cara bondoso, ele é um modelo de como todo cidadão deve se comportar. Mas como nós sabemos quem ele realmente é, fica aquele sentimento de não confiem nesse cara, ele tá mentindo!
Ainda mais quando ele vai confrontar o William sobre o que aconteceu com o Onda Mental. Ali fica claro que ele é um cara que não se importa em passar por cima até mesmo dos seus aliados para alcançar os seus objetivos. E com esse pensamento ele deixa um recado bem claro para Stargirl de que está atrás dela. Recado que a Courtney percebe logo de cara e convence o Pat a enfrentar o vilão enquanto ele está por perto. Convence naquelas, né? Ela vai sozinha e ele é obrigado a ir atrás. Pela primeira vez na série a gente teve um confronto à luz do dia e eu não sei se foi só uma percepção minha, mas a impressão que eu tive é que as lutas ficaram com mais cara de Power Rangers. Ok, eu tô exagerando, mas é bem mais perceptível o uso da computação gráfica nessas cenas abertas, até porque cenas escuras ajudam a disfarçar os efeitos especiais. É até bem corajoso da série colocar uma luta dessas a céu aberto e durante o dia, mas ainda assim não ficou ruim. Dá pra sentir que é CGI, mas não ficou uma coisa ruim. Aquela cena do ônibus que a gente já vai comentar, quando o faixa voa e segura o ônibus, ficou até bem bonito de se ver. Sem contar que o modo como essa cena se conclui é o grande momento do episódio. Logo de cara, o Geada leva vantagem sobre a dupla. Com seus poderes, o vilão imobiliza o faixa e a Courtney, que não tem tanta experiência em combate, se torna uma presa fácil para ele. O Pat consegue se recuperar a tempo de salvar sua enteada, mas o Geada congela a ponte por onde estava passando o ônibus escolar e quase provoca um desastre que teria sido ainda maior se o faixa não conseguisse intervir. É aí que a gente tem um momento do faixa segurando o ônibus, só que o Joey percebe que aconteceu alguma coisa ali, ele vê que tem um robô gigante salvando as crianças. Nesse momento eu pensei, bom, o Joey acabou de descobrir sobre o faixa, no ônibus ele estava falando sobre como estava sentindo seus poderes ficando mais fortes, então eu acho que em algum momento o mago vai morrer nas mãos do vilão e o Joey vai assumir o manto do pai e se tornar um aliado da Stargirl. Mas não. Logo na cena seguinte, o Geada faz com que uma carta do baralho voe da mão do Joey. Ao mesmo tempo, ele congela os pneus de uma caminhonete que vinha na outra pista. E com isso, provoca a morte do garoto. E a carta que ficou flutuando depois disso foi justamente a que a Courtney escolheu logo no começo do episódio, enquanto o Joey tentava demonstrar as suas habilidades mágicas. É interessante perceber como essa morte completamente inesperada provocou uma série de reações e consequências para a trama. A Courtney ainda não tinha sofrido uma derrota como Stargirl. Até o momento ela ainda estava na empolgação de vamos salvar o dia, vamos ser super-heróis. Então esse foi o primeiro choque de realidade que ela teve. Enquanto o Pat mais uma vez está revivendo a situação de ver pessoas morrendo à sua volta enquanto ele tenta ser um super-herói. Inclusive, é isso que ele tenta mostrar para Courtney ao levá-la até o quartel-general da Sociedade da Justiça. Toda essa cena, desde o voo do faixa com a Sideral em silêncio nos céus, até eles chegarem ali na sala da equipe, descobrir a mesa, a gente vê os painéis com cada um dos membros da Sociedade da Justiça, é de arrepiar. Mas mesmo presenciando a morte de um amigo, mesmo com o Pat tentando mostrar a realidade pra ela, a Courtney fica ainda mais motivada a enfrentar a Sociedade da Injustiça. Ela já queria justiça pelo que os vilões fizeram com o seu pai, que ela nem chegou a conhecer. Agora ela perdeu alguém que conhecia, agora ela tem uma motivação a mais. E é claro que ela não tinha uma ligação com o Joey a ponto de querer vingança, mas isso mostrou como a realidade tá chegando, como as consequências dessa luta estão ficando mais próximas. E é por isso que ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. Porque ela pode, porque ela foi escolhida para ser a portadora do cetro cósmico. Então ela tem que proteger as outras pessoas. Assim, mesmo com tudo o que está acontecendo, nós presenciamos a Courtney pegando os artefatos dos heróis da Sociedade da Justiça para fundar a sua própria equipe no final do episódio. Eu gostei demais do modo como o Geada foi trabalhado nesse capítulo, porque o modo como ele vinha sendo apresentado nos outros episódios parecia realmente que ele era aquele vilão megalomaníaco que era mau e simplesmente queria derrotar os heróis. Mas colocar a motivação dos atos dele em uma questão familiar, mais do que isso, mostrar como toda a família dele tá envolvida. Então no final do episódio, quando ele mata o mago, que eu também não queria que tivesse morrido, a gente vê que os pais do Jordan estão envolvidos nessa questão dele se vingar.
O único que realmente não tá envolvido nessa história é o Cameron, mas é claro que eventualmente ele vai descobrir toda a verdade. Resta saber se ele vai pro lado dos vilões ou se tornar um aliado da Sideral. Como eu falei, eu queria ter visto mais do Mago em ação, não só porque é muito legal ver um personagem envolvido com magia, mas porque a gente estava presenciando quase um ato de redenção para ele. O William não avisou o Geada da presença da Stargirl, ele estava muito mais preocupado em proteger a sua família. Talvez ele também realmente estivesse levando a sério a questão do American Dream, a questão de fazer uma sociedade melhor. Mas isso é legal porque mostra pra gente como a série não tem medo de se livrar dos personagens e de dar fins repentinos pra eles. Como eu falei, eu já tinha imaginado todo um arco pro Joey dentro da série na minha cabeça. E quando a gente para pra pensar, esses arcos vêm justamente por conta dos clichês que se repetem nas séries de super-heróis e a gente já tá acostumado a ver. Ah, o filho do vilão aqui, provavelmente ele também vai ter superpoder. Provavelmente ele também vai se tornar um outro personagem com uma motivação, com uma jornada muito maior dentro dessa história. Então tá bom, é natural que isso aqui vá... Peraí, ele morreu? Então por mais que a gente tenha comentado que Stargirl trabalha muito bem clichês de outras séries, clichês dos anos 80, clichês dos anos 70, anos 50, é legal a gente ver um núcleo sendo desenvolvido, um núcleo sendo apresentado, a gente levanta as teorias e de repente tudo isso é eliminado. Mas de uma maneira que faz sentido. Não é como se os roteiristas tivessem se livrado de alguns personagens porque eles não sabiam como trabalhar com eles. Muito pelo contrário, a morte do Joey e a morte do William serviram para evoluir a Sideral e o Geada. Mas eu sei que vocês devem estar curiosos com os artefatos que a Courtney pegou no final do capítulo. Bom, alguns dos artefatos ali não precisa nem explicar porque a gente já sabia que esses personagens teriam novas versões nas séries, até pelas imagens promocionais. Então Pantera, Homem-Hora e Doutor Meia-Noite a gente vai comentar melhor quando eles aparecerem na série. Mas a Sideral também leva consigo a lanterna sinalizadora, que provavelmente pertenceu ao Alan Scott, o Lanterna Verde da Era de Ouro. Até o momento a gente não tinha tido nenhuma referência de que veríamos um novo Lanterna Verde na série da Sideral. Será que realmente o novo personagem vai surgir ali ou talvez já esteja fazendo uma ponte com a série dos Lanternas Verdes que vai chegar pela HBO? Agora, um outro item que chamou muita atenção foi a caneta rosa, que o Pat disse ser o item mais perigoso ali. Pra quem não conhece, aquela caneta pertenceu a Johnny Trovoada, um personagem clássico das histórias da DC Comics, que é o sétimo filho do sétimo filho que nasceu no dia 7 da hora 7 do mês 7. Enfim, com esse tanto de 7 na vida dele, ele se tornou a pessoa mais sortuda do mundo. Por conta desse alinhamento improvável dos planetas e que deu tanta sorte pro Johnny, ele estava destinado a se tornar o governador da Badnésia. E por isso, sua alma foi ligada ao gênio conhecido como Relâmpago. Mas uma nação inimiga armou uma emboscada para capturar o Johnny. Por sorte, é claro, ele conseguiu escapar e o gênio passou a se esconder em uma caneta para não revelar a sua identidade. Toda vez que o Johnny grita as palavras místicas "See you", que no Brasil foram traduzidas como "diz aí", o gênio aparece para atender aos pedidos do seu mestre. Assim, o personagem tem poderes absurdos, já que alia a sua sorte à magia do gênio. Não sei como eles vão abordar essa questão da caneta na série, mas nos quadrinhos, a única pessoa digna de usar essa caneta, também de usar os poderes do Relâmpago, além do Johnny, seria outro sétimo filho de sétimo filho do 7 do 7 do 7. Então, não sei se vão manter essa profecia ou se vão mudar isso para que a gente possa ver o Relâmpago em ação em Stargirl. Ou até introduzir, né, um personagem que tenha essa sorte toda. Até porque, apesar de não ter explicado isso na série, a gente vê como o 7 foi referenciado na carta que foi deixada para Courtney justamente como uma forma de dar sorte. A gente acabou não comentando durante a análise e até foi mostrado bem pouco durante o episódio mesmo, mas eu acho que as mães das famílias aí podem vir a se tornar personagens com mais destaque dentro da trama. Primeiro, a mãe do Joey, a esposa do William, né? Ela perdeu o marido, ela perdeu o filho. No segundo episódio, ela já tinha olhado pro Pat de maneira diferente, quase
como se eu acho que eu te conheço de algum lugar, então talvez ela seja uma personagem que evolua um pouco mais e talvez até vá querer vingança contra o Jordan, se ela conhece um pouco do passado vilanesco do seu marido. E depois a Bárbara, né, a mãe da Courtney, a esposa do Pat, que ela deixou a reunião no trabalho pra ir para o jantar em família, só que chegando lá, cada um foi fazer as suas coisas, é claro, ela não sabia, né, que a enteada e o marido estavam lutando contra um grande vilão, mas ela foi abandonada em casa sozinha, então no dia seguinte, ela foi quem não apareceu pro jantar e foi pra reunião em vez disso. Então talvez a gente tenha aí a personagem se afastando da família, uma crise familiar, mais questões aí pra trazer um pouco mais da humanidade da personagem pra série, e a gente vê que tá havendo uma série adolescente com dramas familiares, com esses dramas que permeiam a vida de uma pessoa comum. São essas coisas que fazem com que a gente consiga se relacionar com os personagens. Apesar de que eu fiquei pensando, o Jordan também não apareceu na reunião, né? Porque se a Sideral e o Faixa estavam lutando contra o Geada, ele não pode ter aparecido na reunião, mas como a Bárbara não sabe disso, né? Então pra ela tá tudo certo. Apesar desse episódio ter sido mais sombrio, é legal a gente ver como a esperança da Courtney não se abala, como ela realmente acredita que montando uma nova equipe de heróis, eles vão ser capazes de derrotar os vilões. Se tem uma coisa que eu detesto, é quando a gente tem um personagem que tem atitudes heróicas e fica o tempo todo falando, Não, eu não sou um herói. Não, longe disso, eu não quero o título de herói. como a gente tem em várias séries da CW por aí, né? E o que a gente tem aqui é uma adolescente com toda a sua empolgação, com um senso de justiça, acreditando que ela realmente vai conseguir fazer o que é certo, mesmo que tudo à sua volta diga que ela não consiga. Então só desse desenvolvimento da Courtney, pra mim, Stargirl já ganha muitos pontos. Apesar dos efeitos especiais estarem mais aparentes, como eu falei, eles não comprometem a qualidade da série, a trilha sonora mais uma vez se faz presente, marca muito bem os tons emocionais que ela precisa marcar, ajuda na ambientação, foi mais um episódio sensacional e agora eu tô ansioso pra ver como a Sociedade da Justiça vai surgir, sendo que na promo do próximo episódio a gente já viu a Pantera em ação. Então vamos ver como é que vai ser o quarto episódio de Sideral. Enfim, essas foram as minhas impressões do terceiro capítulo da série. Comenta aí embaixo o que você tá achando de Stargirl e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no TikTok. Lembrando que agora a gente tem TikTok também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. É acreditável. Ai, eu gaguejei muito, né? Ou dá pra colocar isso? Acho que dá, né? Tá ficando muito escuro, mano. Vou ter que acender mais luz aqui. Ok, eu tô exagerando, mas será que dá pra cortar? Não, né?